CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Bom dia, está começando o CBN Universidade de hoje, 25 de maio. Chegou o programa que traz informação e prestação de serviço para você e que é feito por estudantes de jornalismo da UEPB e de educomunicação da UFCG, com a supervisão e a direção da Coordenadoria de Comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. É um mundo universitário chegando até você pela CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia. Nesta manhã de sábado, no CBN Universidade, você vai ouvir: o EPB recebe visita de avaliadores do MEC e cursos à distância passam por recredenciamento. Apesar de ser uma avaliação de ensino à distância, a gente tenta ter um olhar geral, um olhar global para a universidade, porque a gente sabe que muitas questões como a pesquisa, a extensão, as políticas para o meio ambiente, as atividades voltadas para as questões artísticas, culturais, de patrimônio, elas servem tanto o ensino à distância quanto o aluno presencial. Na coluna Direito e Cidadania tem o encerramento da série sobre o sistema penitenciário brasileiro. No programa de hoje apontamos as soluções para a crise do sistema penitenciário brasileiro. E mais, trabalho desenvolvido na UEPB que visa o ensino do português para refugiados é apresentado em evento da Organização das Nações Unidas, a ONU. Evento de psicologia debate a diferença de ansiedade e depressão, e a gente traz os detalhes sobre esse problema que aflige um número cada vez maior de pessoas. Os tempos atuais são absolutamente ansiogênicos, ou seja, gerativos de ansiedade, e são tempos também absolutamente deprimentes. Quer dizer, o ser humano nunca esteve tão sozinho, nunca esteve em tamanha condição de desamparo, constituindo-se esse desamparo como sendo a principal fonte causativa de ansiedade e de depressão. Se liga aí que as inscrições do 6º Congresso Internacional de Envelhecimento Humano vai até o dia 17 de junho. E o nosso entrevistado de hoje é o professor Luiz Custódio, idealizador e organizador do Seminário de Folk Comunicação e Cultura Popular, que está na sua 16ª edição. E no CBN Universidade de hoje a gente ainda traz uma reflexão sobre a presença da mulher em letras de canções brasileiras. É que esse tema é pauta de um curso de extensão da UEPB. E a corrida da UEPB é adiada e a gente traz a nova data para você, corredor de plantão. E ainda tem informação sobre as atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Educação e Atenção em Saúde da UEPB, que promove bem-estar para os servidores da instituição e tem ações para a comunidade campinense. O CBN Universidade de hoje está imperdível. Fica com a gente que o programa está apenas começando. E eu já começo o CBN Universidade de hoje falando sobre a visita dos avaliadores externos do Ministério da Educação. Eles estiveram na UEPB para conhecer de perto a estrutura da universidade e acompanhar o andamento dos cursos de Administração Pública e Licenciatura em Geografia na modalidade Educação à Distância. Esses dois cursos EAD estão no processo de recredenciamento junto ao MEC. E quem traz as informações sobre essa visita é a repórter Andresa Souza. Vamos ouvir na reportagem. A equipe do Ministério da Educação passou 3 dias na UEPB, avaliando os cursos de Administração Pública e Licenciatura em Geografia da modalidade Ensino à Distância. Esse processo é para garantir o recredenciamento dos cursos por parte do Ministério da Educação. Foram 3 professores que conheceram de perto a execução dos cursos à distância UEPB. O reitor Rangel Júnior recebeu a comitiva do MEC no gabinete. A professora e também pró-reitora de Ensino Médio, Técnico e Educação à Distância da UEPB, Eliane Moura, participou da reunião e falou sobre o objetivo da visita e a importância da presença do MEC na universidade. Nós estamos tranquilos porque nós temos um percurso interessante de 19 anos. Começamos a fazer EAD muito antes da UAB.
OAB, né, iniciar suas atividades no Brasil em 2005. E aí nós temos uma infraestrutura muito boa, né? A universidade tem 52 anos, ela é pungente e responde às expectativas e necessidades de uma avaliação numa perspectiva de recredenciamento, que nós já somos credenciados, do IMEP e o MEC aqui. O avaliador Saulo Germano garantiu que a visita vai resultar na elaboração de um relatório com todos os dados captados e as constatações da equipe. O material será entregue ao MEC. Apesar de ser uma avaliação de ensino à distância, a gente tenta ter um olhar geral, um olhar global para a universidade, porque a gente sabe que muitas questões como a pesquisa, a extensão, as políticas para o meio ambiente, as atividades voltadas para as questões artísticas, culturais, de patrimônio, elas servem tanto o ensino à distância quanto o aluno presencial. Até porque a gente costuma considerar que esse aluno do ensino à distância, ele é um aluno tal qual o aluno do presencial, né? Então ele precisa ser atendido pelas mesmas políticas da instituição. É uma avaliação que tem, então, esse caráter institucional, né, de ver a universidade como um todo, mas também tem um olhar mais específico para as questões da EAD, como o ambiente, né, de aprendizagem dos alunos virtual, os tutores, né, todos os processos que regem o processo de formação no ensino à distância. Então, é uma avaliação global da instituição, mas com um olhar específico para algumas questões da EAD. Andresa Souza para o CBN Universidade. Obrigada, Andresa. Agora é hora da coluna do professor Luciano Nascimento. Hoje ele encerra mais uma série de comentários neste que fala sobre o sistema penitenciário brasileiro. Escuta aí. Direito e Cidadania. Olá, ouvintes da CBN, bom dia a todos. Nesse terceiro e último programa da série Crise do Sistema Penitenciário Brasileiro, trazemos aqui as soluções apontadas por algumas instituições. Dentre elas, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o IDDD, de São Paulo, Ministério Público Federal, o Ministério da Justiça, o Conselho Nacional de Justiça e a atual gestão, inclusive, do Ministério da Justiça na pessoa de Sua Excelência, o ex-magistrado togado pelo Estado do Paraná, juiz federal, hoje ministro da Justiça e da Segurança Pública Nacional, Sua Excelência, o ministro Sérgio Moro. E notaremos, portanto, que temos políticas divergentes e antagônicas sobre as soluções para o sistema penitenciário brasileiro, o que de início já se configura como de difícil solução essa crise do nosso sistema penitenciário. O Instituto de Defesa do Direito de Defesa, em São Paulo, instituto que comunga ao lado do IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, pesquisas reiteradas sobre o sistema penitenciário brasileiro e a questão carcerária nacional, recentemente publicou uma série de propostas que poderiam contribuir para a resolução dos problemas do sistema penitenciário brasileiro, como, por exemplo, a regulamentação das audiências de custódia por meio de lei, já que ela é regulamentada pela Resolução 213 do Conselho Nacional de Justiça, e que precisaríamos, portanto, de uma lei infraconstitucional federal que disciplinasse o Instituto, que analisa a legalidade, que analisa a justa causa e a necessidade da prisão no que se refere à prisão em flagrante. O IDDD tem essa proposta. Para o IDDD também, uma política que ajudaria seria a proibição da prisão preventiva para os casos de tráfico privilegiado. O que é o caso do tráfico privilegiado? É aquele tráfico de pequena monta em que a pessoa envolvida não agiu na forma de associação para delinquir, ou seja, com outras pessoas, e também não faz parte de organização criminosa, não é membro de organização criminosa, e que, portanto, o seu grau de periculosidade é de só menos importância para a sociedade. Assim entende o IDDD. A proibição de prisão preventiva para crimes sem violência ou grave ameaça com pena igual ou superior a 4 anos, que implicaria numa reformulação do artigo 313 do Código de Processo Penal. No Brasil, já não se cumpre pena para os delitos em que a sanção criminal ela não ultrapassa os 4 anos de prisão. Então, seria razoável, portanto, evitar a prisão preventiva para esses crimes que têm penas até 4 anos, diz o IDDD. O raciocínio parece razoável dentro de uma política de prevenção a essa cultura do encarceramento. O IDDD também preceitua a edição de resolução pelo Conselho Nacional de Justiça para o controle das prisões provisórias e medidas cautelares aplicadas pelos juízes. Ou seja, os critérios para além do Código de Processo Penal, que os juízes devem obediência para determinar as prisões cautelares, estaria sujeito, portanto, agora a uma resolução do CNJ que disciplinaria qual deveria ser a conduta do magistrado. O IDDD também sustenta a edição de súmulas vinculantes que pacifiquem os entendimentos que estão no STJ
e no Supremo Tribunal Federal, ou seja, vinculando o labor do juiz a essas duas instituições superiores no que se refere à decisão judicial, e que os juízes monocráticos, portanto, não poderiam tomar decisões sem nenhum critério ou com a construção de critérios que não estivessem à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Essas alternativas colocadas pelo IDDD se finalizam na ideia da alteração da Lei de Execução Penal, e esta aqui é extremamente polêmica, na alteração da Lei de Execução Penal para garantir o direito do apenado, ou seja, aqueles direitos que nós falamos nos 2 programas anteriores, direito à educação, direito ao trabalho, e que, portanto, a Lei de Execução Penal deveria priorizar esta temática. E tem um projeto de lei no Senado, o 513/2013, que disciplina a reformulação da lei e uma maior celeridade na aplicação desses institutos que visam a reintegração do preso. Essas propostas do IDDD, elas são interpretadas pelo Ministério Público Federal como propostas extremamente flexíveis para o cumprimento da pena. O Ministério Público Federal, portanto, só encontra propostas no que se refere à criminalidade organizada, tanto que o Ministério Público Federal recentemente encaminhou uma ideia de projeto de lei ao Congresso Nacional denominado de as 10 medidas de combate à corrupção no Brasil. Mas essas 10 medidas de combate à corrupção no Brasil, elas estão relacionadas fundamentalmente à criminalidade organizada, que faz uso da grave ameaça e violência nas cidades, e a criminalidade organizada no âmbito dos agentes públicos, dos agentes políticos, no que se refere à improbidade administrativa, à licitação, enfim, a desvios de recursos públicos, mas não há uma ideia de criminalidade individual, que é a maior criminalidade dentro do sistema brasileiro. E o Ministério da Justiça, através da atual gestão de Sua Excelência o ministro Sérgio Moro, lançou um projeto, encaminhou um projeto de lei ao Congresso Nacional denominado de projeto anticrime, mas esse projeto, podem ler, está aí, podem acessar a internet pelo Google e baixar o projeto, fazer uma leitura. Esse projeto não tem uma previsão sequer sobre a melhoria das condições do cumprimento da pena privativa no cárcere brasileiro. O projeto de Sua Excelência trata única e exclusivamente de medidas de reformulação de 14 leis, do Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal, abrindo a janela ou expandindo a janela para um maior encarceramento. Se hoje nós temos a terceira população carcerária do planeta, segundo as instituições oficiais do Brasil, nos próximos anos poderemos pular para a segunda ou para a primeira, porque no espaço de 20 anos nós pulamos de uma população carcerária 300 mil para 730 mil, ou seja, mais 30 anos e qual será a população, ou mais 20 anos, qual será a população do sistema carcerário brasileiro. A questão é que você tem, de um lado, institutos que ainda preceituam por uma questão humana do cumprimento da pena, como é o IDDD, e pela ratificação dos direitos do preso, e do outro lado você tem instituições como o Ministério Público Federal, o Ministério da Justiça, que preceitua um maior rigor no cumprimento da pena, mas sem nenhuma melhoria dos estabelecimentos prisionais brasileiros. Não há uma política do Ministério da Justiça ou uma ideia dogmática do Ministério Público Federal que diga como devemos melhorar o sistema carcerário brasileiro. Portanto, o ouvinte da CBN pode constatar que as soluções são de difíceis implementações para termos, portanto, uma reorganização do sistema penitenciário brasileiro. Obrigada, professor Luciano. E no próximo sábado tem mais Direito e Cidadania. Luana, vamos de intervalo agora? Vamos sim, Carol. Está na hora da nossa primeira pausa, mas o CBN Universidade volta rapidinho com muitas informações para você. Fica sintonizado com a gente que no próximo bloco vamos falar sobre ansiedade e depressão. E ainda tem os detalhes sobre um projeto de uma professora da UEPB que ensina português para refugiados de guerra. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta. Para você que ligou a rádio agora, fica sintonizado que estamos apenas no segundo bloco deste programa, que traz as principais notícias da universidade. Eu sou Luana Albéria e estou apresentando o CBN Universidade hoje, mais uma vez, junto com Carol Santos. E começo falando sobre uma iniciativa bem interessante. É que a professora Mônica de Lourdes Santana, em parceria com alunos do curso de Relações Internacionais do Campus 5 da UEPB, criou uma cartilha que ensina a língua portuguesa para os refugiados.
A ideia faz parte do projeto de extensão O Ensino do Português como Língua de Acolhimento para Refugiados e Solicitantes de Refúgio Venezuelanos na Paraíba, e traz de maneira simples noções básicas da língua portuguesa, justamente para facilitar a comunicação dos venezuelanos que estão vindo para o Brasil e chegando na Paraíba. Aqui em Campina Grande, Carol, inclusive, assim como a capital João Pessoa, a nossa cidade também recebeu vários grupos de refugiados e muitos foram acolhidos por iniciativas da igreja, viu? A cartilha elaborada pela equipe da UEPB tem 11 capítulos com conteúdos de gramática, textos, exercícios voltados para o dia a dia de um cidadão refugiado. E aí tem ensinamentos e dicas sobre o processo de preenchimento de formulário de RG, CPF, como fazer o cartão do SUS e ainda mapa com indicações de farmácias, supermercados, hospitais e etc. Essa cartilha ficou tão legal que o projeto ganhou o reconhecimento nacional. A professora foi a única pesquisadora do Nordeste convidada para apresentar a experiência no primeiro seminário de língua portuguesa para pessoas em situação de refúgio promovida pela ONU. Olha aí, a Universidade Estadual fazendo a diferença em acolher e dar condições aos refugiados vindos da Venezuela. Parabéns à professora e a todos os envolvidos nesse projeto, né, Carol? É isso mesmo, Luana. Uma iniciativa que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas, famílias inteiras que estão vindo para o Brasil em busca de dignidade. E aqui em Campina Grande, uma outra ação desenvolvida pela extensão da UEPB está atuando no fortalecimento das comunidades. O projeto tem como objetivo garantir que os moradores de comunidades com pouca visibilidade aqui na cidade aprendam que com a coletividade é possível ser mais forte. A reportagem é do Gabriel Alexandre. Vamos ouvir. O trabalho é feito para as comunidades que integram as ZEIs, Zonas Especiais de Interesse Social, ou seja, são voltadas para aquelas áreas da cidade que não contam com a maior atenção das prefeituras. Muitas vezes, esses espaços não fazem parte do mapa oficial dos municípios, como destaca a professora Jaqueline Carvalho, coordenadora do projeto Construindo Cidades, Fortalecendo a Participação, Planejamento e Processos Comunitários de Implantação das ZEIs. As comunidades ZEIs, elas surgem dentro de um processo de luta pelo direito à cidade. Então, são aquelas áreas que, historicamente, elas sempre estiveram fora do mapa oficial da cidade, no sentido mesmo da regulação do solo urbano. Então, nesse sentido, as ZEIs é um instrumento jurídico, né, que prioriza a intervenção pública nessas áreas, nessas comunidades, que são as comunidades que vêm de um processo de uso e ocupação do solo distinto de outras partes da cidade. Por isso que são ZEIs, Zonas Especiais de Interesse Social. Tem uma outra característica em termos da sua formação, em termos das suas condições urbanísticas, das suas condições de habitabilidade e que devam prioritariamente, serem beneficiadas com ações de melhorias urbanísticas, estacionais, de mobilidade. E uma característica fundamental, por isso a extensão a qual nós temos desenvolvido, ele busca trabalhar na discussão do direito à cidade, é fazer com que essas lideranças que estão nas comunidades ZEIs, elas possam, evidentemente, passar por um processo de qualificação, no sentido de melhorar a sua incidência política, na maneira como esse processo de organização das comunidades, da participação das comunidades na definição das suas prioridades em termos da política urbana, possa vir a acontecer. O Grupo de Estudos e Pesquisas sobre o Urbano da Universidade Estadual da Paraíba contribui para elaborar reflexões e pesquisas que possam contribuir pela construção do direito à cidade. É uma ação, dentre outras, a qual a gente tem desenvolvido junto ao GU, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre o Urbano, que foi um grupo criado por nós, no ano de 2011, e o qual a gente tem trabalhado basicamente, dentro dessa discussão sobre a questão do direito à cidade, e a discussão também sobre usos do espaço público e fomentando essa vinculação da universidade, como um elemento também de pensar a cidade que temos e a cidade que desejamos ter. Então, o grupo de pesquisa, ele envolve alunos e professores do curso de Geografia e do curso de Sociologia, Tem por propósito fazer com que
essa discussão sobre o urbano possa também consolidar, né, um viés de uma perspectiva de uma reflexão que se dê a nível acadêmico, mas que se dê também nesse diálogo com a cidade que nós temos, né, buscando pensar o urbano enquanto dinâmica local. A proposta extensionista busca fortalecer a participação da universidade nas comunidades EIS. Dessa forma, é uma troca de experiências que visa incentivar os líderes comunitários a irem atrás de melhorias para moradores locais. A Lei Complementar 003/2006, que já foi aprovada na cidade de Campina Grande, é o plano diretor e estabelece a criação das EIS. Através de ações como esta, a UEPB se aproxima e garante mais força para as melhorias sociais. Gabriel Alexandre para o CBN Universidade. Obrigada, Gabriel. Agora vamos falar sobre doenças que estão se tornando cada vez mais comuns na vida das pessoas e principalmente na vida dos jovens universitários, a ansiedade e a depressão. Pensando nisso, a Universidade Estadual da Paraíba promoveu um debate sobre o tema e a repórter Ingrid Vasilevich acompanhou o evento e traz as informações na reportagem. Vamos ouvir. O ingresso na universidade traz consigo uma alta carga de responsabilidade e mudança para os jovens. E alguns não conseguem lidar tão facilmente com o ritmo de vida acelerado, medo do futuro e expectativa para um bom desempenho na jornada de estudos. A ansiedade e depressão são doenças que crescem cada vez mais nas estatísticas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 18 milhões de pessoas sofrem com algum transtorno de ansiedade e mais de 11 milhões têm depressão. O público jovem, geralmente, não está preparado para enfrentar a pressão psicológica que a vida universitária, na maioria das vezes, acarreta. Essas doenças vêm afetando pessoas cada vez mais novas. De acordo com o professor e psiquiatra Edmundo Gaudêncio, muitos fatores da atualidade contribuem para pessoas ansiosas e deprimidas. Os tempos atuais são absolutamente ansiogênicos, ou seja, gerativos de ansiedade, e são tempos também absolutamente deprimentes. Quer dizer, o ser humano nunca esteve tão sozinho, nunca esteve em tamanha condição de desamparo, constituindo-se esse desamparo como sendo a principal fonte causativa de ansiedade e de depressão. E desamparo esse, por sua vez, resultante desse isolamento cada vez mais intenso pelo qual passam os seres humanos em toda e qualquer sociedade. Não somente nas sociedades características dos países economicamente ditos emergentes, mas também nos grandes centros civilizacionais. O que se caracteriza é esse egocentrismo, é esse isolamento que é fundamentalmente a causa desse tipo de afeto, ou de transtorno do afeto, qual seja a ansiedade e a depressão, e que se complicam sobretudo em virtude da possibilidade da produção de ideias suicidas e comportamentos autodestrutivos. E nisso tudo, constituindo-se como o elemento mais novo, determinante sobretudo de ansiedade e depressão, os próprios celulares e as redes sociais, que isolam cada vez mais as pessoas umas das outras, embora aproximando pessoas que estejam espacialmente distantes. Esses são os fatores e daí a importância de se discutir a ansiedade e a depressão por conta de que o primeiro passo para a abordagem correta, terapeuticamente falando, tanto da ansiedade quanto da depressão, passa pelo autodiagnóstico, ou seja, passa pelo conhecimento acerca do que seja ansiedade, de que forma a ansiedade se pode manifestar, de que modo dá-se a depressão, quais as intensidades dessas depressões, para que o sujeito, então, assinalando-se nele mesmo indicativos da existência de ansiedade e depressão, possa procurar de maneira preventiva, de maneira mais rápida, mais ágil e efetiva, a medida correta para a abordagem desse tipo de sofrimento, que não somente é muito frequente, como é muito intenso e gerativo de um mal-estar enorme, com diminuição acentuada da qualidade de vida. As causas que desencadeiam esses males são muitas. As mais comuns são o estresse do dia a dia, o medo, a alta expectativa, a insônia e a falta de preparo psicológico para os obstáculos da vida. Lívia Salles é doutora em psicologia e alerta para que as pessoas fiquem atentas aos sintomas, para que o quanto antes possam procurar tratamento para problemas como depressão e ansiedade. Alguns sinais como insônia, irritabilidade, excessos ou dificuldades na alimentação, impaciência, excesso de atividades de compromissos, autocobrança elevada, falhas de memória, falhas de concentração. São todos esses aspectos cognitivos, emocionais, comportamentais, fisiológicos, dores de cabeça constantes, queda de cabelo. Tem inúmeros sinais que precisam ser realmente cuidados para que uma ansiedade
que seja comum não se torne uma ansiedade patológica, para que um sentimento de tristeza comum a todos nós não se torne um transtorno depressivo. É muito importante ter orientação sobre esses temas, pois quando a informação é compartilhada, fica mais fácil de identificar sintomas e buscar ajuda para combater. Quando o assunto é ansiedade e depressão, reconhecer a doença é o primeiro passo para melhorias. Ingrid Vasilevich para o CBN Universidade. Obrigada pelas informações, Ingrid. Agora é a hora de intervalo, né, Carol? Isso mesmo, Luana. Vamos fazer um rápido intervalo e já nós voltamos com mais informações. Ainda hoje vamos falar sobre o 6º Congresso Internacional de Envelhecimento Humano, que abriu inscrições. E teremos também aqui na bancada do CBN Universidade professores do Departamento de Jornalismo para falar sobre o FolkCon, evento tradicional na UEPB que aborda cultura popular e jornalismo cultural. Fica sintonizado na 103.5 que a gente volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta nesta manhã de sábado, dia 25 de maio. É o mês das mães e das noivas. E a gente segue com informação do universo acadêmico para você. Eu começo falando sobre o 6º Congresso Internacional de Envelhecimento Humano, que tem o apoio da Universidade Estadual da Paraíba. O evento acontece entre os dias 26 e 28 de junho, mas as inscrições estão abertas só até o dia 17 do mesmo mês. O congresso vai debater o envelhecimento no mundo e o aumento da longevidade, visando melhoria na qualidade de vida e da pessoa idosa e a garantia dos direitos do grupo. O evento é voltado para estudantes de graduação, professores, profissionais, pesquisadores e o público geral que se interessa pela temática. O tema deste ano é envelhecimento humano no século XXI, as atuações efetivas na promoção da saúde e das políticas sociais. Quem se interessar em participar do evento pode se inscrever através do site www.cieh.com.br. Além da inscrição, no site também tem toda a programação do congresso. Outras informações através do telefone 3322-3222. E você, Carol, tem informação sobre outro evento, esse bem mais tradicional, sendo realizado há vários anos aqui em Campina Grande. É isso? É isso mesmo, Luana. É o seminário Os Festejos Juninos no Contexto da Folk Comunicação e Cultura Popular, que está na sua 16ª edição. O evento acontece nos dias 5, 6 e 7 de junho na Central de Integração Acadêmica, a CIAC, do campus de Bodocongó, aqui em Campina Grande, e abordará temas como desenvolvimento regional, folk comunicação e cultura popular nos contextos religiosos, contemporaneidade dos festejos juninos e festas populares, entre outros temas. Quem conta mais um pouquinho sobre o evento é a repórter Kalina Araújo. Vamos ouvir na reportagem. O seminário Os Festejos Juninos no Contexto da Folk Comunicação e da Cultura Popular foi idealizado pelo professor Luiz Custódio no ano de 2003, a partir de uma conferência com alguns pesquisadores da Folk Comunicação. O evento está na sua 16ª edição, trazendo sempre temas importantes para o contexto da Folk Comunicação, como, por exemplo, festas populares e economia da cultura, festas juninas na era digital e construção da memória popular e protagonismo juvenil. O conceito da Folk Comunicação foi criado por Luiz Beltrão, em 1967, fruto da sua tese de doutorado na Universidade de Brasília, se tornando mais tarde a primeira teoria da comunicação genuinamente brasileira. A folk comunicação tem como objetivo o estudo da comunicação popular e o folclore na difusão de meios de comunicação em massa. O evento, realizado pelo Departamento de Jornalismo da UEPB em Campina Grande, tem programação diversificada com apresentações de grupos de trabalhos, palestras, mesas redondas, oficinas e apresentações culturais, buscando sempre a valorização da folk comunicação. E a cada ano, o Seminário dos Festejos Juninos, no contexto da folk comunicação e da cultura popular, se firma na programação cultural do Estado. Kalina Araújo, para o CBN Universidade. E a gente continua falando sobre o Seminário de Folk Comunicação. É que estamos agora recebendo aqui no estúdio do CBN Universidade os professores Luiz Custódio, que é organizador e idealizador do FolkCon, e também o professor Roberto Faustino, que faz parte da organização do evento. Professores, muito bem-vindos aqui ao CBN Universidade. Olá, bom dia. É uma satisfação imensa estarmos aqui com vocês, compartilhando informações a respeito do 16º Seminário Os Festejos Juninos no Contexto da Folk Comunicação e da Cultura Popular,
que tem como tema, essa edição, ela vai trabalhar exatamente a relação da fococomunicação e da cultura popular com os segmentos comunitários, né? O tema é foco e comunidades e tem exatamente esse compromisso de dar maiores esclarecimentos, mostrar como é que as comunidades do estado da Paraíba, da cidade de Campina Grande e adjacências, como é que essas cidades estão trabalhando com os seus segmentos comunitários, com as manifestações da cultura popular e da fococomunicação, de que forma essas manifestações se relacionam com as comunidades, de que forma as comunidades se utilizam dessas manifestações para expressar seus sentimentos, suas reivindicações, sua visão de mundo, sua compreensão de vida. Professor, como está montada a programação do evento deste ano? Olha, a programação do evento é imensa, o professor Roberto Faustino vai dividir comigo essas explicações, mas nós teremos várias modalidades de atividades culturais e foco comunicacional. Vamos trabalhar, nós teremos vários lançamentos de livros, né, que a gente pode explicar muito rapidamente quais serão esses livros, esses autores que vão prestigiar o evento. Nós vamos trabalhar com várias oficinas que não vão somente interessar ao público universitário, aos professores, estudantes e pesquisadores, mas nós teremos oficinas muito voltadas para os segmentos comunitários. Nós entendemos que, considerando que o evento vai ter essa temática, comunicação, cultura popular e comunidades, será preciso trabalhar um pouco nessa direção. Então, professor, uma programação muito vasta e que, não é, professor Faustino, atende a vários públicos, na verdade, não só estudantes, mas também o público de fora que está nos ouvindo também pode participar do evento? Com certeza, até porque a temática do evento exatamente, né, se volta para as comunidades, sobre comunicação, cultura popular e comunidades. E, na verdade, a intenção, a proposta maior do evento seria de a gente estar indo às comunidades para festejar com ela essa relação, né, com as manifestações culturais, né, e com toda uma tradição, e principalmente numa época dessas de festejos juninos que tendem a ser uma das épocas mais alvissareiras, mais importantes da nossa formação sociocultural, né? E a intenção seria exatamente a gente estar dividindo com as comunidades lá, inclusive essa festividade e tudo, mas por conta de contingenciamentos mesmo que todas as instituições públicas vêm enfrentando, a gente está, né, realizando, se limitando ao próprio campus da Universidade Estadual da Paraíba. Mas a ideia é de a gente justamente poder estar trazendo as comunidades aqui para a universidade, que é um papel importante da universidade, né, de poder estar discutindo, aprofundando, problematizando com essas comunidades e, ao mesmo tempo, dando visibilidade ao que elas estão fazendo e como elas têm enfrentado o desafio de poder manter suas tradições, de também poder se atualizar em relação aos próprios avanços, né, da própria sociedade como um todo, tanto do ponto de vista local, quanto também nacional e até global. E não poderia ser diferente, até por conta de a gente, né, se caracterizar, né, juridicamente até como uma universidade pública, gratuita, né? Então, é um evento que está aberto a todos os segmentos, como o professor Stott chamou a atenção, a todos os segmentos comunitários, e a gente aproveitar esse espaço fundamental, né, do CBN na universidade para poder convidar, né, a todos os segmentos, inclusive, né, o professor Custódio teve a oportunidade, como a gente vem fazendo ao longo do tempo, de fazer agora, de fortalecer a parceria, né, com a União das Comunidades Sociais de Campina Grande, né, a UCES, e isso tem permitido já que a gente possa amplificar essa relação entre a universidade e a sociedade e as comunidades como um todo. Então, convidar todos que entre 5 e 7 de junho, justamente às vésperas, né, da abertura do maior São João do mundo, a gente possa estar aqui, né, tendo a oportunidade de discutir com esses segmentos comunitários, inclusive, além da própria comunidade universitária, questões do interesse fundamental à nossa sociedade, né, e à nossa cultura. Agora, professor Custódio, a participação dos alunos também é muito importante dentro da construção do evento, né?
O evento é realizado pelo Departamento de Jornalismo da UEPB e a participação dos alunos, não só participando com as produções, né, com os artigos que são inscritos, mas também dentro da própria organização. Como que é dividido esse trabalho dentro do departamento, entre os alunos? Nós já iniciamos o planejamento de como melhor garantirmos a participação dos nossos alunos. A participação dos alunos é fundamental para o êxito do evento. Nós não podemos realizar nenhuma edição do Foco Comunicação. Até hoje a gente não conseguiu fazer isso sem a participação efetiva dos alunos, porque eles ajudam de todas as maneiras. A gente tem lembrado, assim, historicamente, da participação dos alunos. São 16 edições que a gente acompanha e cada ano, cada edição, os alunos demonstram criatividade, esforço, talento, competência, dedicação para a realização desses eventos. Nós temos histórias maravilhosas de alunos do curso, que hoje estão fazendo seus doutorados, não é? E alunos que ajudaram a carregar botijões de água, botijões pesadíssimos, exatamente no esforço de ajudar, de participar, de contribuir para o êxito do evento. Essa é uma participação da organização. E a participação dos trabalhos, na apresentação dos trabalhos, é de uma importância, quer dizer, imensa, porque esses alunos aprendem o início do trabalho da iniciação científica, da apresentação desses artigos, é um aprendizado inicial da universidade, é uma contribuição da universidade para esse aprendizado, para encaminhar o aluno para a pesquisa científica na área da focomunicação e da cultura popular. Quer dizer, isso é de uma relevância extremamente gratificante para todos nós, enquanto professores, porque nós fazemos dentro da universidade é contribuir para a formação desses alunos, desses futuros pesquisadores. Eu sempre vejo o evento como um espaço extraordinário para a formação profissional do jornalista, que precisa, que necessita, que carece dessa formação cultural. Né? Isso quer dizer, a formação da comunicação, a cultura popular, são elementos essenciais, são variáveis essenciais para garantir essa formação, essa ampliação, o enriquecimento dessa formação. Então, nós estamos sempre insistindo nessa participação, nós estamos sempre conclamando os nossos alunos, né? E a gente também não pode ficar somente atrelados aos estudantes de várias áreas do conhecimento, mas nós temos um compromisso também com os segmentos comunitários. Por isso que nós estamos retomando esse compromisso com as comunidades, porque a focomunicação, ela nasce com compromissos e preocupações comunitárias. O próprio Luiz Beltrão deixou isso muito claro nos seus primeiros textos, nos seus primeiros enunciados, explicando qual o sentido, qual o significado das teorias da focomunicação e os avanços das teorias da focomunicação na sociedade contemporânea. Quer dizer, quando o Beltrão iniciou essa discussão, o Beltrão não falava muito em desenvolvimento, falava muito da exclusão social. Daí porque em alguns momentos se chamou muito a focomunicação como a comunicação dos marginalizados. Nós estamos hoje em um estágio da sociedade, dos avanços da teoria da comunicação, da focomunicação, que a gente pensa muito hoje da relevância, da importância da focomunicação para o desenvolvimento regional, para o desenvolvimento local. Então é um outro contexto, é uma outra realidade que nós estamos vivenciando, acompanhando, que a gente precisa redimensionar a todo instante essas mudanças, essas transformações da focomunicação, a relação da focomunicação, por exemplo, com as novas tecnologias, com a mídia digital. Então, tudo isso perpassa as nossas reflexões, as nossas discussões hoje, e a gente precisa trazer os alunos para essas reflexões, para uma melhor compreensão do papel, da função da focomunicação e da cultura popular no mundo contemporâneo. Só para a gente reforçar, o seminário Os Festejos Juninos, no contexto da Foco e Comunicação, acontece entre os dias 5 e 7 de junho, na Central de Aulas da UEPB, aqui em Bodocongó. E eu queria que os senhores aproveitassem o momento para convidar o pessoal a participar da programação e contribuir com o evento. Certo, a gente começa agradecendo a vocês pela oportunidade, pelo espaço. Então, nós estamos conclamando todos os nossos ouvintes para essa participação, para esse encontro, né? Esse encontro que sempre rende boas conversas, boas discussões, boas reflexões, e para que a gente possa fortalecer futuros projetos, futuras atividades
no âmbito do Departamento de Comunicação, no curso de jornalismo, para que a sociedade possa dialogar de uma forma mais produtiva com o conhecimento, no caso nosso, especificamente na área da comunicação social e do jornalismo. Agradecer também enormemente pelo espaço, mais uma vez. De fato, é muito importante a gente estabelecer essa relação e destacar, né, que o convite se estende, né, a todos, né, não só a comunidade universitária, mas a todas as comunidades. O professor Custódio ressaltou o fato de que é um evento, né, por excelência gratuito para se tratar da universidade. A gente só tem uma taxa simbólica que acaba, né, sendo cobrada às pessoas interessadas em poder participar dos grupos de trabalho, mas os demais, a universidade é aberta. Então, para todos que possam ter a oportunidade de vir à universidade ao longo do dia 5 até o dia 7, né, a gente vai estar com as portas abertas. É isso aí. Muito obrigada ao professor Custódio, professor Faustino. E nós, do CBN Universidade, desejamos um bom evento. Com certeza vai ser mais um seminário de foco em comunicação de sucesso. Vamos de intervalo, Carol? Vamos sim, Luana, é tempo de comercial. E no programa de hoje ainda vamos falar sobre ações de saúde para servidores da UEPB e um projeto de extensão que estuda a posição da mulher na música brasileira. O CBN Universidade volta rapidinho. Até já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta. E para você que sintonizou agora, nosso muito bom dia. Estamos na reta final do programa e eu, Luana Albéria, trago informações para os atletas de plantão. É que a Coordenadoria de Esportes e Lazer da Universidade Estadual da Paraíba divulgou uma nova data para a corrida Educar para Viver Bem, que é promovida pela instituição. De acordo com a organização, a data foi modificada a pedido da Superintendência de Trânsito e Transportes de Campina Grande por uma questão de logística. A previsão agora é que ela só seja realizada no dia 22 de setembro e vai seguir o mesmo percurso de 3 ou de 5 quilômetros. Então você, corredor que gosta de participar desses eventos, fica ligadinho no site da UEPB e aqui no CBN Universidade, que assim que saírem novas informações sobre essa corrida, que já é tradicional aqui na cidade, a gente traz em primeira mão para você, ouvinte da CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia. E agora eu falo sobre o Núcleo de Educação e Atenção em Saúde da UEPB, o NEAS, que promove ações sociais semanalmente para os servidores da universidade e ainda atua com serviços para a comunidade de Campina Grande, para aquelas pessoas que costumam caminhar ali perto do Açude Velho, oferecendo aferição de pressão arterial, teste de glicemia e ainda massagem corporal. Muito legal, né? A repórter Priscila Pontes, estudante do curso de Educomunicação pela UFCG, tem mais informações pra gente. Vamos ouvir na reportagem. O Núcleo de Educação e Atenção em Saúde da Universidade Estadual da Paraíba, através dos estudantes de fisioterapia da instituição, realiza ações sociais para os servidores da UEPB. As atividades ocorrem semanalmente no prédio da reitoria e são oferecidos os serviços de massagem corporal e verificação de pressão arterial. O projeto conta com intervenções dirigidas aos alunos e trabalhadores da universidade, sendo coordenado pela professora do Departamento de Farmácia, Clésia Pachu. Em virtude de pesquisa realizada no ano de 2014 com servidores da instituição, nós pudemos observar um alto índice de estresse, fadiga e também problemas osteomusculares. Então, diante desta realidade, apresentando um relatório à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, resolvemos então entrar com a intervenção com os servidores. Então, hoje é colocado através do NEAS, né, que é um núcleo institucional, à disposição dos servidores as atividades de massoterapia, yoga, alongamento e fortalecimento muscular, meditação e aromaterapia. Então, são todas práticas, né, que vêm justamente a alinhar o dia a dia do servidor na instituição. Andriele Queiroz, estudante do 7º período de fisioterapia, explicou que os alunos usam técnicas e ferramentas que relaxam pacientes durante a massagem. A massagem terapêutica possui vários benefícios, dentre eles é o da redução da pressão arterial, através do toque, através de técnicas utilizadas para o relaxamento. A pessoa que recebe a massagem, ela fica mais oxigenada,
reduz o trabalho cardíaco, fica mais relaxada e, consequentemente, a pressão arterial diminui. O NEAS dispõe também de outros projetos que atuam na promoção da saúde, de acordo com a coordenadora. O PEPAD ele é composto por 10 projetos de extensão. Dentre eles, a gente tem o tratamento de tabagistas, que realizamos em parceria com a UFCG, Uninasal, todas as sextas-feiras no Hospital Universitário. Também estamos realizando atendimento aos idosos no Centro Cultural Lourdes Ramalho. Temos também atendimento a dependentes químicos do CAPES Infanto Juvenil. Então, nossa equipe está no CAPES exatamente conversando e discutindo com eles, observando os sentimentos que fazem com que essa criança ou adolescente entre para o mundo das drogas. Temos o consultório farmacêutico, que acontece na central de integração de aulas, né? Todas as quartas e quintas pela manhã. Essas ações sociais trabalham na promoção de saúde, com foco na prevenção ao uso de drogas, na melhoria da qualidade de vida de dependentes químicos, na recuperação de tabagistas, entre outros. Além do atendimento no prédio da reitoria, eles também dão assistência às pessoas que praticam esportes nos arredores do Açude Velho. O grupo se chama Cultura e Saúde de Mãos Dadas, o modo NEAS-PEPAD de cuidar. O público-alvo é o hipertenso, que, de acordo com o Ministério da Saúde, está presente em 32% da população brasileira. Todas as quartas-feiras, à noite, nós estamos lá no açude, a partir das 5h30 até 9 horas da noite, para justamente observar a existência de doenças crônicas não transmissíveis com os transeuntes do Açude Velho. Quem se interessar nesses atendimentos precisa preencher um formulário diretamente no prédio das pró-reitorias, no primeiro andar, no turno da tarde, ou no Açude Velho, toda quarta-feira, a partir das 6 horas da tarde até as 9 horas da noite. Priscila Pontes para o CBN Universidade. Obrigada, Priscila. E mudando de assunto, vamos falar sobre o papel da mulher na música. É que o projeto de extensão da Universidade Estadual da Paraíba estuda justamente essa influência feminina nas canções brasileiras. Mas você já parou para refletir e para pensar como estão essas canções hoje em dia? Como a mulher se coloca ou é colocada nos cenários atuais? Pois é, vamos ouvir na reportagem de Daliana Azevedo, que teve produção de Natasha Leone. Este mecanismo de comunicação chamado música, a cada dia torna-se parte da rotina e dos costumes humanos. Afinal, estando sozinho ou em grupo, a procura pela música é uma forma de representar momentos, recordações, de compartilhar nossas emoções. Tendo conhecimento de algumas das funções que a música possui, podemos adicionar a função histórica que utiliza a mulher como ícone representante de época e estereótipo. No Brasil, país da grande diversidade cultural e musical, a mulher diversas vezes foi retratada por submissa, rebaixada, de acordo com a classe, nível social e pelos grupos aos quais faz parte. O professor do Departamento de Letras da UEPB, Edson Tavares, que é doutor em literatura, desenvolve pesquisas sobre a participação da mulher nas canções brasileiras. Em conversa com ele, ouvimos uma análise de tempo e espaço dessa representatividade. A presença da mulher em letras de canções é basicamente um reflexo da presença da mulher na sociedade, já que a música é predominantemente feita, ou pelo menos assinada por homens, então essas letras refletem o comportamento, a relação que se estabelece entre homens e mulheres ao longo dos tempos. Daí que a gente percebe que, na medida que as coisas vão mudando, na medida em que essas relações vão se modificando, também a presença da mulher nas letras dessas canções vão igualmente sofrendo transformações. No momento em que, por exemplo, a mulher se protagoniza de alguma forma ou começa esse movimento de protagonização dentro da sociedade, isso também se dá dentro das canções, dentro da música brasileira. A mulher começa a ela própria assinar suas canções e canções falando do seu sentimento, do que ela pensa, do que ela sente mesmo em relação a esse comportamento, desse comportamento com o homem, né? E com a sociedade como um todo. Atualmente nós estamos vivendo um pouco essa dualidade. Nós temos mulheres empoderadas que pensam, que dizem, que falam o que pensam. E automaticamente nós temos músicas também com esse intuito, com esse objetivo. Mas nós temos também, existem mulheres feitas objeto pelo homem, pela sociedade, pela mídia, e mulheres que, por alguma razão, e isso mereceria um estudo mais aprofundado, aceitam e até propagam essa ideia. Daí a
a explicação de algumas músicas que degradam a mulher de uma forma vil, alcançarem sucesso imediato, sucesso meteórico, mais imediato. E pior ainda, por essas próprias mulheres. As mulheres cantam, as mulheres apoiam esse tipo de letra. Então, eu continuo achando que é um reflexo do que está acontecendo na sociedade, que hoje se encontra bifurcada através desses dois caminhos que a mulher toma, a de protagonista e a de objeto. Inclusive, a abordagem da mulher na música é tema de um projeto de extensão que é realizado na UEPB com encontros semanais, sempre nas tardes das terças-feiras. Na central de aulas, são feitas análises de discussões e reflexões sobre o papel da mulher na música popular brasileira. O projeto é do Departamento de Letras, mas envolve estudantes de outras áreas também. A cada encontro, os participantes trazem letras de músicas para compartilhar com os demais integrantes. E sobre esse assunto, qual a sua opinião sobre a mulher na música brasileira? Daliana Azevedo, para o CBN Universidade. Obrigada, Daliana. Mas e aí, Carol, qual é a tua opinião, sobre nós mulheres na música? Pois é, Luana, eu acho que no contexto atual em que nós vivemos, na sociedade, nós, mulheres, temos que repensar e estar sempre com essa questão, esse tema em pauta, porque qual será o verdadeiro sentido da mulher na música? Será que é apenas como inspiração, Tendo em vista que atualmente a gente ouve tantas músicas que acabam denegrindo a nossa imagem como mulher, Mas a gente também tem que ver que a mulher ela também está nesse ambiente da música como uma interpretação. Temos muitas cantoras, muitas vozes femininas que fazem história na música nacional, principalmente. Então nós temos que pensar isso e realmente parar para pensar um pouquinho sobre o papel da mulher na música. Será que a mulher é só para ser uma musa inspiradora para aquela canção? A mulher também tem que se empoderar também em todos os sentidos, não só social, mas também cultural, e a música é uma delas. E muito interessante essa reportagem que a gente ouviu agora. Pois é, Carol, é um tema que merece realmente ser debatido e a gente com certeza vai trazer mais informações aqui no CBN Universidade. Exatamente, Luana. E o nosso tempo está chegando ao fim. E eu aproveito o espaço para agradecer a você, ouvinte da CBN Campina Grande, que me acompanha desde o início do CBN Universidade. Foram muitos sábados aqui nessa conversa, trazendo muita informação para você. Mas como o nosso programa é um laboratório onde serve de experiência e aprendizado para vários estudantes dos cursos de jornalismo da UEPB e de educomunicação da UFCG, é hora então de encerrar mais um ciclo e passar o microfone do CBN Universidade para Luana Albéria, que já veio acompanhando aqui, já participou com a gente no último sábado e mais uma vez esteve aqui. E no próximo sábado ela vai estar comandando aqui o CBN Universidade. Não é isso, Luana? É isso mesmo, Carol. Mesmo quando um ciclo se fecha, outro começa. E a gente está aqui para te desejar boa sorte nos seus novos caminhos. Muito obrigada, Luana. E a gente vai se encontrar em novos projetos profissionais, com certeza. E eu sigo aqui nessa caminhada à frente do CBN Universidade, que tem a parceria entre a UEPB e a rádio CBN Campina Grande. Como você mesmo disse, Carol, aqui é um laboratório em que nós, estudantes de jornalismo, temos a oportunidade de colocar em prática o aprendizado de sala de aula. É uma experiência e tanto, muito legal. E eu tenho certeza que eu não vou ficar sozinha nessa bancada, não. Com certeza, você ouvinte da CBN vai ouvir outras vozes aqui no CBN Universidade, que é um programa feito a várias mãos e sempre compartilhando com todos os que estagiam na Coordenadoria de Comunicação da UEPB. No próximo sábado eu volto com muita informação para você, a partir das 9 horas da manhã, aqui na 103.5. A rádio que toca notícia. Se você perdeu algum programa, pode ouvir todas as edições do CBN Universidade através do canal Rede UEPB no YouTube. A cada semana, todos os programas estão disponíveis para você ouvir. O CBN Universidade tem a produção dos estudantes de jornalismo da UEPB e de educomunicação da UFCG. Com supervisão e edição da Coordenadoria de Comunicação da UEPB. Direção de Hipólito Lucena. E a realização é da Universidade Estadual da Paraíba e Rádio CBN Campina Grande. Agora você continua com a programação da CBN, que tem muita informação para você. O CBN Universidade volta no próximo sábado com Luana Albéria. Obrigada, Carol, e boa sorte na sua nova caminhada. Para você, ouvinte do CBN Universidade, a gente se encontra no próximo sábado.